Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Hoje voltamos a um episódio com convidada. Sim. E um convidado que já era para ter vindo na primeira É temporada. verdade. Mas veio nesta temporada, é o que importa. Veio, é o que importa. Uma convidada muito esperada. Sim. Então, ela é mulher, mãe, enfermeira e é Cancer Health Coach, que é um conceito novo que eu acho que a maioria de nós, dentro desta área, tomou conhecimento com ela. É uma defensora da saúde integrativa, uma facilitadora de grupos e que ajuda mulheres que tenham tido doença oncológica no rumo a uma vida mais alinhada consigo próprias. Em conjunto com a Marta Horta, que também foi nossa convidada, criou a Oncoempatia, um projeto voluntário também na área de oncologia. Hoje, para falar de como é que é possível renascer no meio desta diversidade, temos connosco a Andreia Costa. Obrigada. Olá. Obrigada pela apresentação. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada. Estava ansiosa por vir. Isto já foi adiado várias vezes, bom, mas sim. bem no tempo Nós ficámos certo. muito felizes de teres aceito vir conversar connosco. Sim. Queres-te apresentar um bocadinho? Sim, então, acho que já disseste aí uma parte importante. Sou mãe de três meninos, sou enfermeira, mas já não exercia a profissão na altura em que tive o diagnóstico oncológico e foi por causa dele que depois fui dar ao Cancer Health Coach que tu falaste, que é um conceito que em Portugal não conheço mais ninguém a fazê-lo. Neste momento já começam colegas enfermeiras também a trabalhar o tema. Mas no fundo o foco está na saúde e não na doença e naquilo que cada um de nós pode fazer pela nossa saúde, ainda que seja num momento em que já tenha algum diagnóstico. Neste caso estamos a falar de cancro, mas pode ser outro, focando sempre naquilo que cada um de nós pode fazer pela nossa saúde. Isso é um ponto de vista interessante, não é? Nós vemos sempre do outro lado e que é necessário, obviamente, quando temos doenças, seja ela qual for, Sim. nos focarmos aí. Mas depois focarmos para além disso, no fundo, naquilo que é o que vai continuar e dentro da solução, não é? Sim, É muito E interessante. principalmente para quem vem desta área científica, né? Habituada a trabalhar É verdade. com o biomédico, que é... Sim, mas, se torna sim, diretamente. mas a verdade é que cada vez também existe mais evidência Evidência. científica no exercício físico, no impacto na alimentação, nas nossas emoções, tudo aquilo que nós intuitivamente todos já sabíamos, né, ultimamente tem saído muita evidência sobre o tema e por isso é que de repente começámos a ouvir muito falar sobre saúde integrativa e oncologia integrativa. Não é só porque sim, é porque a evidência tem vindo a ser cada vez maior. E dar-nos aqui outra camada, não é? Porque nós falamos em prevenção, falamos em resolução na altura, depois quando há doença, e depois agora temos uma camada para além disso que tem a ver com este lado da saúde, para lá da doença. Não é? Sim, sim. A parte integrativa começa na prevenção, não é? Mas não na prevenção só enquanto doença física, Sim. mas no fundo vamos dar a uma coisa que já é muito antiga, que é a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. A saúde não é só a ausência de doença física e é o bem-estar físico, emocional, social. Nós é que nos vamos esquecendo, Sim. precisamente com base no modelo biomédico, É. nos últimos décadas fomos-nos esquecendo desta, que é uma definição que faz todo o sentido. Sim, Nós não Super somos antiga, só o não é? nosso Fomos corpinho. desligando essas Sim. campanhas. É a base, não é? Sim. Então, isto, eu adorei a frase, principalmente porque o grupo que tu criaste, não é? O primeiro grupo que tu criaste com mulheres com doença oncológica chamava-se Renascer. Sim. E vem um bocadinho aqui dentro... Sim, é assim, eu dei o nome de Renascer a esse grupo porque foi aquilo que eu senti quando vivi na primeira pessoa a doença oncológica e que na verdade depois fazendo uma reflexão mais para trás, acho que todos nós vamos tendo momentos onde caímos e depois levantamos
e temos que nos reinventar ou renascer, o que nós quisermos chamar. E eu, ao longo da minha vida, fui tendo vários desses momentos e já fui, apesar de a Joana me ter apresentado como enfermeira, eu já fiz muitas outras Sim. coisas profissionalmente, mas também pessoalmente já tive várias vidas e foram as adversidades que foram marcando aqui estes pontos de Transição. reinício e de transição. E eu acho que é isso, quando acontecem coisas más que de alguma forma nos deitam ao chão, ao tapete, há sempre formas de nós nos levantarmos. Não é? Às vezes não é fácil, não é imediato, não é sozinhas, mas há sempre forma de nos levantarmos e seguir. Não é? E seguir em frente e renascer e mudar o que tem que ser mudado. E às vezes, e acho que todos concordamos, não é? Que é quase mais fácil nós dizermos a alguém que está num momento de aflição: olha, se fizeres isto, podes ficar melhor, do que dizemos a uma pessoa saudável: se fizeres exercício físico 3 vezes por Sim, semana, sim. vais continuar super saudável, não é? E um Toda adulto uma luta. saudável, a grande Sim, maioria dos adultos claro que sim. saudáveis sabe isto, não é? Uhum. Todos sabemos isto, mas Sim. entrar sem saia 200. Eu acho que eu até li um estudo qualquer no outro dia que dizia que pessoas que passaram por impacto de uma doença grave, de um acidente, de algo que tivesse Traumático. mesmo traumático, muito impacto na vida, que passado não sei quanto tempo já não se lembra. Sim. E eu acho que até é muito relevante estás a dizer isso, porque acho que todas nós que passámos por alguma situação, que não tem só a ver com o foro físico, pode ter a ver com o foro emocional, que na verdade obrigaram a que tomasses algumas medidas ou a transformar o teu comportamento de alguma forma. Consegue compreender esta frase e o que queres dizer. E isto não querendo dizer, que é uma coisa que nós, por acaso eu e Inês falamos há pouco tempo, que é estas coisas implicam muitas vezes esforço, sacrifício, emoções difíceis que a maior parte das pessoas não gosta de falar, Sim. mas que depois de alguma transformação ou de algum tempo, não é? Porque as coisas levam o seu tempo, parece que foi mágico o que aconteceu na vida das outras pessoas, não é? Mas nós não falamos desse positivismo tóxico, não é? Sim. Falamos de um processo emocional que precisa de acontecer. Sim, sem dúvida. E isso que tu disseste é completamente verdade. E eu assisto a isto todos os dias. É muito mais fácil, durante a fase em que se está a passar pelo processo, fazer-se essas mudanças, e não estou a dizer virarmos a vida de cabeça para baixo, mas irmos fazendo algumas mudanças, depois de passar a tempestade e das pessoas retomarem a sua vida normal, são engolidas novamente pela onda. E quando se apercebem, já não estão a fazer nada daquilo que sabem que era o melhor para eles, porque deixam-se levar. E por isso, sim, e nós depois, lá está, criamos aqui algum mecanismo que nos apaga esses momentos, para apaga a parte má, mas também apaga aquilo que nós podemos ter aprendido com a situação ou não é? Sim. E eu acho que pegando na doença oncológica, há muita vida para além da doença oncológica e é isso que nós queremos. Mas eu não me quero esquecer do lugar onde passei, porque é isso que é a minha motivação para ir diariamente ao ginásio, que custa. Custa. Há pessoas que gostam de fazer exercício físico e fazem com prazer. Há outras que não. Eu sou uma das que não. Faço porque tenho que fazer. E fazes porque depois a hormonoterapia também não deixas esquecer. Sim. Por tudo, porque quero ter qualidade de vida, não é? Sim. Portanto, aquele esforço diário é porque eu quero qualidade de vida. Mas se eu me esquecesse de tudo aquilo que tinha passado, era mais fácil voltar a deixar cair essas coisas. Eu às vezes quando me levanto de manhã e penso, ei pá, hoje dá-me tanto, e depois começo a pensar e fazer penso, as contas, se calhar não é? falta há 2 dias que não fazes nada. Sim. Não é? Sim. Dá aqui a paga imediata, não é? Sim. Eu acho que também é um mecanismo do corpo para te lembrar. Mas eu também acho curioso que quando foi a parte ativa da doença, né, dos tratamentos, eu acho que as coisas se levam até de uma forma mais fácil do que quando depois de repente tudo acaba. E lembro que tirei essa dúvida contigo, porque eu sentia-me emocionalmente perdida no pós-tudo. Sim. Eu lembro-me que foi com uma conversa contigo que eu percebi que afinal toda a gente passava por isso e sentia exatamente a mesma coisa, porque eu pensava, e sentia muito que à minha volta ninguém me compreendia. Sim. Porque era mesmo aquela emoção do meu Deus, então, mas agora passou tudo.
E de repente eu estava completamente perdida, tipo, não sabia nada sobre mim. E acho que essa aprendizagem, desde esse dia até agora, tem sido mesmo lenta. Uhum, Não. sim. Sabes, Joana, o Renascer veio precisamente desse lugar. Eu também, quando passei pelo processo oncológico, eu tinha trabalhado 10 anos em oncologia, portanto, estava completamente à vontade com o processo, o que é que ia acontecer, os efeitos secundários. Muita coisa já tinha mudado nestes últimos anos, mas efetivamente tinha esse conhecimento. Eu já tinha passado na primeira pessoa no lugar de cuidador da minha mãe e do meu pai por um processo oncológico, mas a verdade é que quando terminei e cheguei a essa fase que tu estás a dizer, senti isso. Ninguém me preparou para o que vai acontecer a partir de agora. Sim. E foi um momento em que eu procurei psicoterapia e ajuda de uma psicóloga. Durante o processo, eu acho que nós ativamos o modo de sobrevivência Claro. e Não leva, pensar. leva tudo à Naturalmente, não é? frente. Sim, Pronto. claro. Uns com mais dificuldade, outros com menos, mas acho que conseguimos ir gerindo. Sim, E é um também foco diferente, não é? Que o É, foco é é tentar o resolver. tratamento, Exato. é o tratamento. Temos, é parte da ação, não é? Não estás a temos as forçar para tudo funcionar. marcações do hospital, sabemos que temos de fazer isto, fazemos aquilo, alteramos a alimentação se sentirmos que devemos fazer, e depois quando acaba tudo é um bocadinho esse sentimento É um de luto, não é? É deixar para tipo, trás uma pessoa que sim, agora já isto não acabou, existe. eu não sou a mesma pessoa, mas a vida à minha volta continua igual. Sim. Quem está à minha volta, o que verbaliza é já acabou, está tudo, estás boa, estás preparada para voltar à tua vida. E o programa Renascer vem precisamente disso que eu senti e de me ter apercebido depois de voltar a estudar, ok, eu senti-me assim, mas a maior parte das pessoas também se sente assim e ninguém lhes diz que se vai sentir assim. Pois não. Portanto, se eu souber, se alguém me disser, alguns no processo, eu ouvir, "Olha, quando isto tudo terminar, é normal que possa sentir isto." Não quer dizer que venha a sentir, mas se eu sentir, eu já estou preparada Sim. e já sei, ok, posso recorrer a isto ou aquilo, vai-me fazer. Se navegarmos no desconhecido é muito mais complicado. Desculpa, Força, força. este estatuto do sobrevivente é uma coisa para que ninguém nos prepara, não é? Sim. E eu acho que nós estamos a apanhar a fase de mudança, eu acho, não é? Somos um bocado este agente de mudança, não é? Somos sobreviventes que falamos mais sobre as coisas, estes assuntos vêm mais a debate e eu acho que estamos a ser sobreviventes numa idade muito jovem, ou seja, Sim. vamos viver mais anos se assim for. E é uma parte mesmo as equipas não estão muito preparadas para este diálogo. Primeiro somos muito mais, não é? Sim, Porque felizmente a evolução Sobrevivemos mais, científica tem-nos levado a que os números de sobreviventes sejam cada vez maiores. Sim. Há 30 anos nós tínhamos números diferentes. Pois. Depois somos todos mais jovens. O cancro era uma doença das pessoas idosas. Aliás, a idade é um fator de risco para ter cancro. E de repente começámos aqui a inverter quem é que está a ser diagnosticado com doença oncológica. E isso traz desafios muito grandes para a sociedade, porque estas são as pessoas ativas, são as pessoas que têm que manter também em termos sociais Sim. e laborais, portanto há aqui muitos desafios com que a sociedade não está preparada para lidar. E sim, nós estamos numa fase de mudança por isto. Felizmente o cancro já é cada vez menos diabolizado e começamos a deixar de ouvir morreu de doença prolongada Sim, para morreu morreu de cancro no pulmão, cancro, seja o que for, e nestes últimos meses tivemos exemplo disso, de duas Sim, pessoas que eu vi. morreram no mesmo dia e conhecidas e foram anunciadas as mortes como morreram de cancro do pulmão, e eu acho que isso é uma evolução imensa e que traz também para a sociedade essa responsabilidade. Temos um caminho imenso a fazer, porque uma coisa é nós sermos muitos, outra coisa é haver as condições necessárias em termos sociais para acolher também estas pessoas, porque ser sobrevivente oncológico, infelizmente, acarreta uma série de incapacidades, que podem não ser incapacidades físicas óbvias, não é? A pessoa está disponível para trabalhar, Sim. mas quando chega ao trabalho não tem a mesma rentabilidade que tinha no dia em que se foi embora antes do diagnóstico, por exemplo, não é? Entre outras coisas. E a sociedade tem que se organizar também para receber
estas Esse pessoas. caminho é um caminho gigante ainda. Sim. Mesmo a saúde ocupacional é um caminho Sim, gigante sim. de adaptação. Sim. Porque a parte cognitiva foi a que eu senti mais diferença, principalmente nos períodos de concentração. E isso é uma coisa que nem sequer é falada. Sim. Pois, há Nem bocadinho que eu estava a colocada. pensar era isso, era de que forma é que isso agora não é de facto um tema essencial para já, porque também vemos que não só há mais sobreviventes, como aparece o cancro cada vez mais cedo, e de que forma é que nós também nos temos que preparar para ter esse tema mais sim. exposto e estarmos, porque efetivamente, lá está, como falávamos há bocadinho das camadas, é algo que nós vamos ter que, com o Sim. qual lidar, porque é as circunstâncias que estão a acontecer agora. E se calhar não se falava neste registro, eu acho que a ideia que ainda temos, e eu falo por mim porque de facto agora consigo ter uma perspectiva muito diferente por causa desta Sim. exposição e destas partilhas, mas a ideia que eu tinha era essa, era quem superasse era bom e superou. Sim, E ficamos está por ali. resolvido, não é? E hoje em dia eu percebo que isso não seja só Sim. isso, porque há este vazio. De que forma é que antigamente os sobreviventes também não sentiam isso, mas provavelmente por estarem em idades mais avançadas e por haver outro Não se tipo valorizava. Exato. Também não estavam numa idade Sim, ativa, sim. muitos deles deixavam se calhar de trabalhar, porque também estariam já perto de uma idade que fosse de reforma ou o que quer que seja, e hoje em dia isso não acontece. E portanto, de que forma é que nós também não temos que estar, nós enquanto sociedade, preparados para restabelecer e ajudar neste registro e nesta parte que é de sobrevivência e que é sempre associado ao cancro que se teve, não é? E que não desapareceu no sentido de não existiu naquela cronologia, não é? Continua a estar lá e a ser um elemento presente. É assim, temos, e isso passa pela literacia em saúde, conforme nós falamos de prevenção de cancro, e felizmente cada vez mais, e começamos a levar para as escolas, para as televisões, este é o outro tema que nós temos que trazer, e temos que trazer também para as entidades patronais, para o trabalho. Porque se nós estamos a falar de pessoas com menos de 60 e agora a reforma aos 67, não é? Portanto, se estamos a falar de pessoas até aos 67 anos, essas pessoas estão inseridas em alguma entidade patronal, seja ela privada ou pública, não é? Portanto, temos que começar logo por aí, porque a pessoa regressa a esse trabalho, é onde nós passamos a maior parte do nosso dia, não é em casa, e portanto eles têm que também se adaptar a isso. Alguns países da Europa já têm sistemas feitos para acolher essas pessoas no regresso ao trabalho de uma forma gradual, progressiva, sendo avaliadas. Dou-vos o exemplo que eu conheço porque tive uma mulher que acompanhei que vive lá, que é portuguesa, na Suíça. Ao regressar ao trabalho, eles regressam com 4 horas semanais. E depois vão sendo avaliados, é uma avaliação, uma autoavaliação em conjunto com a entidade patronal, mais alguma entidade médica e do Estado. Portanto, que faz ali uma avaliação e tem-se 1 ano para se chegar àquele que é as 35 horas semanais ou as 40 horas semanais, ao ritmo da pessoa. Tem que ser situações destas que nós temos que trazer cada vez mais. Agora, é óbvio que isto num país como o nosso, em que a nossa segurança social tem os problemas que tem, mesmo em termos financeiros, é muito difícil nós implementarmos. Acho que estamos longe, mas tem que ser por aí. Porque é que isto é tão utópico para nós, não é? Porque aqui no nosso sistema... Lidar com a junta médica acarreta mais ansiedade e stress do que passar pelo tratamento. Não, teria que se mudar completamente o sistema de avaliação e mesmo em termos financeiros não é algo que seja, se calhar, agora há uma acessível para que a baixa seja paga a 100%. Sim, que começa logo nisso. Eu acho que pode haver aqui um caminho, se calhar é mais fácil nós mudarmos isto junto de entidades até privadas do que públicas e começar a levar para dentro das empresas e daqueles que são os grandes empregadores em Portugal um bocadinho disto, não é? E criar projetos piloto, seja o que for. Mas temos que começar de alguma forma. Neste momento, sobrevivente oncológico em Portugal não tem qualquer tipo de apoio, existe o atestado multiusos com mais de 60% de incapacidade, tem algumas mas não tem mas que não é nada. vantagens no imediato, em termos de trabalho, redução de Não, horário, não, aquilo que tem é mais em termos, não se paga impostos, não se paga o selo do carro, tem são umas benesses, sim, no IRS tem ali algum um ponto especial, mas
é preciso coisas mais concretas Claro. que Sim, vão mesmo medidas ao que dia a dia das pessoas e à qualidade de Sim, vida porque isso das E a não pessoa vai. pessoas, não não estar é? completamente desprotegida no sentido, eu lembro-me que eu tinha acabado tudo e iniciar a fisioterapia quando me começaram eu por acaso acho que tive azar e eu fui todos os meses à junta médica. Eu tive 12 meses de baixa e fui lá os 12 meses. E eu lembro que no fim não dava, eu já tinha vontade de chorar cada vez que chegava a carta para lá ir. Eu pedi mesmo para ir trabalhar, porque Sim, não dá para gerir aquela ansiedade, porque a pessoa parece que está a ser julgada. sim. E E estás? muitos deles eu não sentia que tivessem entendimento Sim, sobre o que eu estava a sim, a passar. formação para. O que é que acontece muitas vezes, Joana, é que depois chega-se a essa. Não consigo As perceber como pessoas é que há juntas voltam fáceis. precocemente para o Sim, trabalho e depois têm mais interrupções de baixa e várias vezes. depois vão de baixa mais vezes. Ou seja, até em termos económicos isto é um bocadinho ridículo, porque se isto fosse feito uma avaliação e um estudo mesmo a sério, Não se calhar compensa. chegávamos à conclusão que mais valia reabilitarmos estas pessoas como deve ser e torná-las aptas para o trabalho, do que as pessoas voltarem de uma forma precoce, com imensas coisas ainda para resolver em termos físicos, Sim. emocionais, psicológicos e depois estarem por Eu baixas acho é que nós, aqui e enquanto ali. país, não Pronto. acreditamos nisso, nessa questão da Pois reabilitação, não sim, é? sim. A Ou parte está psicológica resolvido é ou não muito difícil. está, e Sim. enquanto estiver de baixa, é Sim. porque não quer estar a trabalhar e de alguma forma há aqui Sim, sim. uma subversão, não é? Da necessidade da Sim, pessoa estar sim. de baixa, então temos é que a despachar o mais Sim. depressa possível, porque isto de certeza que tem ali um quê de. É 50% verdade, Sim, sim. 50% relaxo, E não é? Da parte garantir das que a pessoas. pessoa tem esse acompanhamento, porque, por exemplo, nós com esta questão hormonal, né, com a menopausa precoce, nós também ainda não temos noção de quais são, Sim. na Sim. verdade, as questões que vamos ter que gerir daqui para a frente, não é? E isso não está contemplado em lado nenhum, associado à Sim. patologia. E tens logo à partida uma série de condições que vêm agregadas à menopausa precoce, numa idade em que não é suposto, não é? Numa idade em que Sim. a São muitas natureza, a questões natureza é ósseas, sábia, não não é? é? E portanto não é por acaso que as pessoas têm mulheres têm a menopausa a partir Dos dos 50. 55 anos. Imagina, porque é uma fase em que já têm os filhos mais crescidos, já têm outro tipo de organização também pessoal e laboral e portanto e o corpo vai acompanhando. Tu aqui estás a impor abruptamente uma série de alterações físicas e emocionais, porque a Sim. menopausa não é só a parte Se física, a não parte é? física fosse a questão, Sim, era muito e fácil. emocionais e a paciência e tudo, e não há nada que nos prepare quem dá à nossa volta para estas Não, de todo. alterações. Eu acho que a questão vem mais de trás e que se chama por a inexistência de em Portugal existirem verdadeiros planos de pré-habilitação do doente oncológico. Esta pré-habilitação, o que devia fazer era, a partir do momento em que existe um diagnóstico ou uma suspeita de doença oncológica, o doente, em Portugal, felizmente, temos um Sistema Nacional de Saúde que nos dá acesso aos tratamentos médicos de forma gratuita, mas agora percebemos que falta tudo o resto, que é este doente ser tratado de uma forma integrativa logo desde o início, porque se isso for feito, também vai chegar a esta fase que nós estamos a falar, E o numa acompanhamento condição emocional. completamente diferente, tanto Começamos física logo como pelo, emocional. sim, o acompanhamento emocional, Sim, um a estrutura acolhimento do também. público. Tudo. Eu acredito que há serviços que funcionam melhores Claro. do que outros, mas não pode, para o número de doentes que hoje em dia se tem e com a Sim. quantidade de diagnósticos novos, ter 4 ou 5 pessoas a trabalhar na psicologia de um hospital Sim, inteiro. sim, sim. Não é? Não é só Sim, para a área mas de não é só, oncologia. não é só a psicologia, Joana, eu acho que é a Porque psicologia, é a fisioterapia, o exercício E físico, é a nutrição. nutrição. Tudo isto devia estar presente logo a partir do momento do diagnóstico. Infelizmente nós não temos capacidade para o fazer. Neste momento, o meu hospital me manda a fisioterapia para o centro de saúde. Sim, pronto, e mesmo quando temos acesso à fisioterapia, os fisioterapeutas que estão no Sistema Nacional de Saúde têm 15 minutos para estar com o Sim, doente, não é? exato. Portanto, E é só uma questão de não recursos? conseguem. Ou também de tem a ver com uma tudo. questão de disponibilidade Eu para acho que perceber que isto é importante? Eu acho que é de tudo. A de integração. tudo. Eu acho que é de recursos, efetivamente, Claro, e a sim. forma como estamos. Como a gestão de recursos. Mas nós temos neste momento também entidades privadas em Portugal que tinham a oportunidade de fazer Sim. de uma forma diferente e também não é feito. Exato. Entra aqui também a questão, é verdade, os seguros Do não negócio, comparticipam sim. muitas destas coisas, as pessoas não têm dinheiro para as pagar. E depois É acaba por ser uma verdade. espiral, não é? Porque se houvesse também mais Sim, disponibilidade, havia claro. depois. Pronto. Mas eu acho que estamos a começar a despertar para isso. Vamos ter que começar muito provavelmente pelos privados
porque é assim, não é? Mas o público vai sempre um bocadinho mais lento porque não tem acesso a estes recursos, é diferente, não é? Eu estou num hospital privado, a entidade privada pode tomar uma decisão, no público há muita coisa que não Uma é. das que eu acho mais engraçada é mesmo a nutrição. Não é? Sim. Nós queremos que todas as pessoas saudáveis, não é? Tenham um bom pequeno almoço, não é? Com proteína, com fibras, com fruta. E tu vais tanto um público como um privado e o pequeno almoço é uma carcaça com Sim, manteiga ou sim, doce e um café. sim, sim. Não é? Sim, e mesmo nos hospitais públicos, um Nos privados oncologista que também. queira mandar um doente para Nutrição. acompanhamento nutricional dentro do hospital, Second with the big pronto, supplements. sabe que, não, nem é isso, Justo. sabe que não vai ter acesso se calhar em tempo útil, Não vai ter em tempo entra em útil. lista, na psicologia nós temos muito centros de tradicionalista. oncologia enormes que têm uma ou duas psicólogas, Uhum. portanto, não dá. No meu, eu fui contactada na véspera da cirurgia. E a minha cirurgia não era uma cirurgia. Eu percebo que elas têm que gerir recurso em relação. Eu expliquei que já era acompanhada fora, Uhum. que eu tive sempre acompanhamento com psicologia. E então não valia a pena estar a gastar esse recurso comigo. Claro. Mas achei curioso, porque principalmente no planeamento da cirurgia, não é? A minha não Uhum. era uma cirurgia muito drástica, mas numa cirurgia com uma amputação Sim, é uma coisa para ser planeada, não é? sim. Trabalhada, e eu acho que também as coitadas não têm forma de dar Sim, resposta. não, é isso, é mesmo É falta de recursos. O que eu acho é que quando tu tens hospitais que usam o chavão de serem referência na área, acho que a referência é um pacote multidisciplinar, não é? Sim. E não só um pacote cirúrgico Sim, ou oncológico. mas ainda não é. Sim. Não é? São Acho que é o referência caminho. e efetivamente, e nós temos um Sistema Nacional de Saúde espetacular e eu acho que Maravilhoso. isso tem que Uhum. ser realçado Eu acho que é e um em dos que os bens mais profissionais preciosos. fazem milagres com os recursos que É têm. verdade. Mas temos é que começar a mudar também, mesmo pessoalmente. E eu acho, e nós tocámos aqui no facto dos doentes serem cada vez mais novos e têm acesso a cada vez mais informação. Há coisas que vamos ter que ser nós a ir procurar. Sim. E a Hum, trazer para consulta essas sim, perguntas. e falar disso. habituarmos a questionar A fisio foi e a uma coisa deixarmos que de eu, ser sim, passivos. que eu pedi, porque não me foi apresentada Sim, sim, quando sim, sessão. sim, Nem pré-rádio, nem sim. pós-rádio. Mas temos que ser, Porque como eu temos que fazia ser doentes osteopatia e ativos. tinha treino, Sim, eu não parecia ter uma limitação de mobilidade muito grande, sim, então não me foi proposto. Foi sim. por insistência. Porque também pela gestão de recursos, certamente. Exato, Joana, quem olhou para ti pensou, ok, não não é tem tão necessidade urgente. premente, Claro. se há poucos recursos Uhum. temos que priorizar. Mas eu acho que é mesmo cada vez mais importante. Eu também acho. E Qualquer importante cidadão. sermos informados. E Eu acho que este movimento que tem trazido muito estas questões para a televisão, não só esta coisa do Outubro Rosa, mas questões que podem ser debatidas e faladas, como foi o caso da menopausa quando a Marta foi, como agora quando a Ana Pedroso, a Doquini foi, falar destas questões, porque eu acho que é mesmo muito importante, porque a maior parte das coisas, eu acho que não é por mal, é porque nós tínhamos um modelo com muito vertical, não é? Que o médico tem Sim, total sim. decisão de tudo e falava-se pouco, trazia-se pouco para fora. Eu também acho que às vezes já é um bocadinho demais. Sim, Mas, porque às vezes há Nem tudo informação nem que não nada, é. sim, não eu sabe- acho que é não muito importante bem ser nós acolhida. irmos, primeiro, temos fontes credíveis onde Sim, vamos buscar a Mas eu acho que é informação. importante trazer debate. Mas é importante, a literacia em saúde é sempre importante em qualquer fase da nossa vida enquanto cidadãos. Não é? Aqui estamos a falar especificamente num processo de doença, mas ela é importante em qualquer eu também momento. acho. Nós não podemos ser, cada vez menos, temos que ter noção que não podemos ser passivos também em relação à nossa saúde e esperar que sejam os profissionais a dizer-nos Sim, tem que fazer assim, assim, assim. Temos o direito e o dever de questionar. sim. E nesta questão das adversidades, eu acho que hoje em dia debatemos muito com esta ideia, como a Joana estava a dizer há bocadinho, do positivismo tóxico, que é, por um lado, não queremos defender que não seria ou não deveria ser necessário nós estarmos numa situação limite para percebermos uma série de coisas. Já percebemos que isso é muito mais... É a natureza humana. Exato, Claro. vai acontecer muito mais vezes do que nós podemos pensar, não é? Mas, por outro lado, também não levarmos isto como ainda bem que acontecem as adversidades, porque isto é que vai... Não é isso, mas é de facto perceber que há mais para além daquela adversidade e que, obviamente, e a Joana também falou nisso, a questão do processo, isto é um processo, não é
tive uma adversidade e agora tenho é que pensar Uhum. positivo que isto vai se Sim, resolver sim. tudo, e não é assim, mas de facto perceber que é preciso preciso viver o que tiver que ser vivido enquanto Uhum. adversidade, e depois para lá disso nós podemos de facto continuar e encontrar formas de restabelecer e de alguma Sim. forma normalizar ou encontrar aqui um equilíbrio para lá daquela adversidade, sabendo que ela aconteceu e Sim. sabendo que ela pode ter repercussões mais ou menos intensas ao longo daquela Sim. vida, não é? Sim, sim, eu acho que a questão da positividade tóxica é nós não sentirmos as coisas, não é? Não nos permitirmos sequer sentir. Entrar E em eu contato. acho que nós temos que sentir e vamos deitar a toalha ao chão muitas vezes pelo caminho. Aqui a questão é, ok, estou perante uma situação, o que é que depende de mim que eu possa Uhum. fazer para melhorar o estado em que eu estou? E isto, quando falamos em doenças como a doença oncológica, não quer dizer nós virarmos as costas àquilo que estamos a fazer no hospital. Uhum. Pelo contrário, Sim. ok, tu tens o seu lugar. Uhum. Ali estão a tratar do tumor. Uhum. Eu posso fazer outras coisas por mim e arregaçar mangas e A seguir par com caminho, isso. não é? Sim. Agora é óbvio, há dias que vai apetecer não ir fazer nada, não sair de casa, não comer aquilo que sabemos que não devemos comer e está tudo certo, há Uhum. dias para tudo. Nós não vamos estar sempre bem, porque isso não funciona Não, dessa forma, não não é é? ser Não há aqui humano. nenhum botão. E também aceitarmos isso, que não vai acontecer dessa forma. E eu ainda esta semana falávamos sobre a questão de que às vezes ouvimos, e vocês provavelmente já ouviram, ok, então, mas eu faço estas mudanças todas na minha vida, mas eu conheço pessoas que também fizeram e voltaram a ficar doentes, ou eu conheço pessoas que tinham uma alimentação super saudável e que faziam exercício físico e também tiveram cancro. Nós, quando falamos em mudanças que podemos fazer positivas na nossa vida, no estilo de vida, sabemos que estamos a melhorar, a diminuir o nosso risco, mas ele nunca é zero, A não não é? eliminá-lo, exato. Porque estamos vivos, Sim. portanto, Exato. não, Exato. E todos não vamos ao cada um- zero. Vivemos, não é? E não somos todos Experienciamos. iguais, não é? Sim, E temos mas estaremos certamente em melhor condição se há Também alguma é essa ilusão, adversidade. não é? Sim, sim. De se eu fizer isto tudo, e eu acho que hoje em Não, dia também há um não bocado isso. controlamos Se eu fizer tudo. isto tudo, de certeza que não. E depois de Não. repente, espera aí. Sim. E depois há o outro lado do fatalismo, que é, não vale a pena, não vou fazer nada, porque aqueles que fazem tudo É também isso, acaba por lhes é acontecer. isso. Só há uma questão que nós temos que perceber, é que quem faz tudo e lhe aconteça alguma coisa, seja uma doença oncológica, seja outro tipo de patologia, capacidade. está em melhor capacidade física, sim. mental, emocional para lidar com a adversidade. O que é que isso faz? Tenha melhor prognóstico. A Uhum. história, no fim, pode ser diferente, só porque o ponto de partida já foi outro. Por isso, vale sempre a pena. Essa não pode ser a nossa desculpa, ainda que Sim. eu sei que é para muitas pessoas. Ou Sim, é mais para nós justificar opções. autojustificarmos, Sim, não sim. é? Mas esse argumento é facilmente desmontado dessa forma, porque o que interessa é a qualidade de vida que se tem e o desfecho. E o desfecho vai ser certamente melhor se eu tiver uma pessoa com melhor condição física, emocional Uhum. e psicológica no início seja lá que adversidade for, estamos a falar de uma doença, mas pode ser outra qualquer. Uma Sim, pessoa sim. que tenha que perca um emprego, que perca um ente querido, vai ter sempre muito mais capacidade de reação num todo se estiver mais bem preparada. Total. Certo? Tu também falaste de uma coisa ao início, e a Joana também tem promovido muito isso, que é a questão de não fazermos isto sozinhos, seja com acompanhamento profissional, que é obviamente Uhum. necessário, mas também esta questão dos pares, não é? De haver de alguma forma, não necessariamente uma rede, mas Uhum. estarmos aqui de alguma forma acompanhados e não acharmos que isto, e eu acho que isto tanto funciona para o cancro como para outras questões, não é de repente agora fazermos grupos Sim, sim. e estarmos ali numa quase a alimentar uma coisa, não é isso, mas de facto ter aqui experiências de outras pessoas e eu acho que mesmo este podcast tem sido um bocadinho feito com base nisso Uhum. e a rede é muito sólida, é diversa e é boa Sim. e percebe-se o impacto que isso tem. Sim, sim, eu acho que é muito importante ter uma comunidade, não é? O poder do grupo e para quem tem dúvidas, e também existe imensa evidência científica hoje em dia sobre isso. Eu ainda na semana passada li um estudo sobre o impacto que a solidão tem na mortalidade do doente oncológico. Portanto,
Isso existe e está patente. E temos um documentário espetacular na Netflix sobre as Blue Zones que nos mostram isso na realidade com pessoas saudáveis, que têm muito mais longevidade Sim. se estiverem numa comunidade. Às vezes, quando se olha para estes grupos de pessoas que passaram por uma situação de doença, seja ela oncológica, mas pode ser outra doença crónica qualquer, há quem se assuste, Sim. não é? Tipo, não, eu não quero ir para um sítio onde as pessoas vão estar só a falar disto. Mas não é nada disso que acontece, Pois é, pelo é muito contrário, maior. nada disso. Aquilo que acontece é precisamente o contrário, é o incentivo em, olhem, hoje fui caminhar, hoje fui ao ginásio, Uhum. hoje fiz isto para o pequeno almoço, e se numa fase inicial existiu aquele ponto em comum, não é, que foi a doença que uniu aquelas pessoas no mesmo espaço, rapidamente saímos daí e já nos esquecemos que foi a doença que nos trouxe até ali e o que interessa é a saúde, que Sim. que cada um quer trabalhar. Foi muito nessa premissa que eu e a Marta criámos também o Oncoempatia, por sentirmos que também quem termina um processo de doença oncológica muitas vezes sente a necessidade, eu agora quero contribuir de alguma forma Uhum. para que o caminho seja mais leve para quem vem lá atrás. E então faz-se um win-win, não é? Quem está a precisar de ouvir alguém que já chegou ao fim do caminho, olha, eu cheguei aqui, também passei por isso, e acolher e reconhecer as Uhum. dificuldades e ir partilhando a sua experiência. Nada disto são conselhos médicos, Sim, ou sim. seja, isso é importante nós Sim, também claro. sempre. O facto de uma pessoa ter tido determinado tratamento e ter resultado e estar a partilhar com outra não quer dizer que o que a outra está a fazer Sim, é não lhe menos confere, bem, sim. isso é importante. Mas acima de tudo é um lugar onde as pessoas partilham e sabem que quem está a ouvir do outro lado consegue perceber, já sentiu, já passou por lá. E era aquilo que a Joana estava a dizer, uma vez numa conversa comigo, que foi quando lhe fez aquele moment, ok, então isto que eu estou a passar é normal. E às vezes nós só precisamos de perceber Sim. isto. Sim. Eu acho que até tem tido muito impacto agora, porque és uma pessoa que eu procuro muito nestas questões da menopausa, porque eu sinto que não estava nada preparada para a subrogação, principalmente da saúde mental, Uhum. e não propriamente da física, porque na física eu também sinto que às vezes parto um bocado de pedra em consulta, porque eu quero mais respostas do que Uhum. aquilo que me dão, porque eu não sinto que me vou acomodar já à condição. Acho que ainda estou em fase de procurar resposta. A fisioterapia pélvica tem sido uma, ahm, mas sinto muito esta coisa do, pronto, é uma coisa que tem inerente à Uhum. condição. Mas principalmente o impacto maior que eu tenho sentido, e aprendi muito isto contigo da literacia, que é ninguém nos prepara para este Uhum. lado, né? Ninguém fala connosco sobre o impacto gigante que a menopausa tem na saúde Sim. mental. É que é mesmo muito grande. E eu sinto que enquanto mulher não tinha esta Sim. literacia e não via isso sequer na minha mãe, na minha avó, Sim. ou nas mulheres que à minha volta já estão na menopausa Uhum. ou tiveram. Eu não consigo ver isso, eu não consigo ver essas respostas e acho que nós mulheres continuamos muito fechadas sobre estes assuntos que têm a ver com a Sim. nossa saúde, principalmente ginecológica. Porque nós somos rapidamente rotuladas, né? Por exacerbadas ou exageradas, ou agora está sempre a falar naquilo, mas na verdade é uma área muito cinzenta com a qual não há muitas respostas e é mais fácil tu validares com alguém que esteja a passar a mesma situação do que tu, até Sim. para continuar a procurar respostas. Sim. Eu fixo muito nisto aqui contigo, acho que és um exemplo muito bom de literacia por isto, porque é uma resposta muito científica, Uhum. né? E ao mesmo tempo muito válida, mas sem ser, não é exagerada, mas sem ser dramática, Uhum. não é? De continuarmos a procurar. Eu tenho aprendido muito isto contigo, de continuar a investir na formação, não é? De entender, mas confesso que, por exemplo, agora sinto que estou surpreendida, que tem sido muito mais difícil gerir Uhum. o impacto da menopausa na minha vida diária do que o processo todo da fase Sim. ativa. Sim. Sim. E lá está, porque cada um de nós vive as situações de forma diferente. Eu acho que no meio disso tudo o que é importante é nós não baixarmos os Uhum. braços, Sim, sim. porque existe sempre alguma coisa que pode ser feita e não é normal nós vivermos com as dores articulares, como nós vemos a maior parte das mulheres que fazem hormonoterapia Uhum. assumirem, ok, é uma condição com a qual eu vou ter que viver, é com estas dores,
ou viver aquilo que tu estás a falar, desse assoberbamento. Não é, nós não temos que viver assim. E existe, felizmente, hoje em dia, uma abordagem integrativa e com terapias de suporte que nos permitem responder a todas estas coisas que vão ficando, que não são propriamente a doença inicial. Mas é muito importante nós termos a noção disto. Não é normal eu viver com desconforto, seja emocional, seja físico. E se não me dão resposta num determinado sítio, seja porque não têm capacidade de resposta em termos de recursos, seja porque estão focados para tratar outras coisas, então nós também temos essa responsabilidade de ir Total. procurar outros profissionais que nos possam ajudar dessa forma. Porque, infelizmente, vivemos na era em que temos acesso a tudo só com um telemóvel, não é? Sim. Há 20 anos não tínhamos isso. Depois temos que filtrar imensas coisas Claro. e temos outros problemas. É verdade, sim. Mas existe informação. Existe e Existem grupos, existe, sim, vários- grupos de apoio, É. associações, cada vez mais profissionais, mesmo nas redes sociais. Eu, quando comecei o meu projeto em 2021, na área da oncologia, no Instagram, não tinha praticamente ninguém. Uma, duas pessoas. A Patrícia também começou mais Sim. ou menos ao mesmo tempo, a Joana Preto, mas pouco mais. E nestes últimos 3 anos somos um grupo imenso. Eu, neste momento, dou formação na ESLO, que é uma escola do AIM Cancer Center, em que temos um curso de Oncologia e Estilo de Vida. Neste momento temos a decorrer 2 edições e temos mais de 150 profissionais de toda de saúde, mas desde farmacêuticos, enfermeiros, médicos. Portanto, isto está a mudar e cada vez vão haver mais pessoas que vão poder ajudar nisto. Agora também é a nossa responsabilidade individual perceber que ok, eu não tenho que viver dessa forma. Podemos é não acertar logo à Sim, primeira. é verdade. não é? É por tentativa e erro. Sim, sim. Eu acho que quem ouve este podcast Sim. já percebeu. não é? Sim. Literacia é muito importante. Sim. Conhecermos Sim. as nossas hormonas é muito importante. A falta delas também. Conhecer o nosso corpo. É, total. Se nós tivermos. Somos E pouco acho que trabalhados é, por este lado, não é? É sim. mega importante. eu acho que se nós conhecermos o nosso corpo, conseguimos detectar quando qualquer coisa. Não sabemos o que é, mas conseguimos perceber quando alguma coisa não está bem. E a seguirmos o nosso também instinto para procurar as ajudas certas, não é? E Sim, que precisamos, mas não desvalorizar aqueles que são os sinais que o nosso corpo nos vai dando, porque ele vai falando. Agora também gostava de reforçar aqui um bocadinho este campo da oncoempatia, né? Que é um projeto que eu acho que nasceu que é de uma dignidade gigante e que é mesmo, eu acho muito engraçado porque eu explico sempre desta forma, que é uma forma muito, ai, que agora passou uma palavra, muito atual, não é? Porque é como se fosse um Tinder. Sim, sim. Mas em que casa pessoas que já passaram, não é? Estão como fases um bocadinho distintas da doença. Pessoas que já passaram pela fase de tratamento e pessoas que estão a iniciar. Sim, aqui para a definição de sobrevivente neste momento é sobrevivente oncológico toda a pessoa que é diagnosticada com cancro a partir do momento do diagnóstico. E esta é a definição científica neste momento mais consensual. Mas aqui para a oncoempatia, sim, nós fazemos esta distinção entre quem está a passar por tratamento e quem já passou. Porque sentimos que são 2 fases muito diferentes, ainda que sejam todos sobreviventes oncológicos, mas são fases diferentes da jornada oncológica. E pronto, e quem já passou pelos tratamentos consegue reconhecer aquilo que o outro está a sentir, viver. não é? Sim, sim, sim. Eu pessoalmente agradeço-te sempre, né? Aqui houve muitas questões que para mim foram possíveis de fazer esta transição porque achei muito acolhedora nisto do que é sem interferir no processo da pessoa. Eu acho que isso é muito digno. Sabes, eu acho que a última escolha tem que ser sempre quem está do outro lado, né? Nós não. E saímos. Ao fazer isto, estamos a sair daquela área paternalista que muitas vezes associamos à medicina em Portugal. Se calhar, noutras culturas isto não funciona desta forma. Para nós ainda funciona, nós estamos habituados. O profissional de saúde diz que é assim e é assim.
Eu acho que para muitas coisas há várias formas de se chegar lá. E às vezes precisamos é de pôr as pessoas também a pensar sobre o seu caso específico para elas chegar até à resposta certa. Porque nós não somos máquinas, portanto nem tudo 1 mais 1 às vezes não são 2. E eu sinto que não tenho tanto esse papel não tenho todo de decisão de nada sobre a vida dos outros, tenho o papel de dar literacia em saúde, fornecer quais são as opções, ajudar a pessoa a construir a opção A, B e C e ajudá-la nessa decisão de qual é o caminho que vai seguir. E agradeço. Muito obrigada. Nada. Obrigada. Olha, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Acho que para mim fica muito esta a tua capacidade sempre muito de trazer esta literacia e da condução e ajudar a pessoa a fazer o seu caminho de renascimento, sem que, independentemente de teres passado pela doença, não é, haja uma condução, um respeito muito digno do processo de cada um. Isto é o que me fica da nossa conversa. Sim, este lado e nós já temos falado disso muitas vezes, não é? De haver muito mais para lá daquilo que é a doença e disto ter que ser algo que nós temos que, enquanto sociedade, independentemente de quem teve ou não teve, enquanto sociedade percebermos que é importante acolher e não só tomar conhecimento, não é? E acolher que existe esse outro lado que para muitos vai ser renascer, para outros vai ser adaptar-se, para uns vai trazer mais mudanças do que para outros, não é? Mas percebermos que é necessário que haja esse acolhimento e que provavelmente quanto mais acolhimento houver, e se calhar falamos tantas vezes de dados adquiridos em relação à sociedade, acharmos sempre que é normal que aconteça um percurso de vida, não é? Se calhar nós também assumimos à partida que doentes oncológicos, assim que tratam o cancro, deixam de ser doentes oncológicos e portanto voltam a ter uma vida igual à que tinham. Isso não é verdade. Pode assemelhar-se, podem encontrar aqui lugares comuns, mas vão ter sempre aquilo na história. E eu acho que é importante nós termos isso em consideração, sem ter também este lado do contrário de ser altamente exato e deixar e agora temos que adaptar tudo e estar. Não, é só de facto acolher e respeitar que aquilo que aquela pessoa está a dizer e a mostrar agora é o que ela é agora e é diferente ou pode ter sido diferente do que foi antes. Portanto, eu acho que é importante isso e levo muitas vezes daqui esse lado e esse alerta para acolher e respeitar no fundo, essa outra fase para além do diagnóstico. Sim, é isso. Eu acho que essa é a parte essencial quando falamos de sobreviventes oncológicos. Ninguém quer ficar agarrado ao facto de ter tido uma doença. Ninguém. E a maior parte das pessoas dizem que até querem esquecer. Eu acho que esquecer todo não é o caminho. Tem que ficar aqui essa lembrança de que para fazermos diferente e só por isso. E em termos de sociedade temos todo um caminho a ser feito, mas que eu acredito que o facto de falarmos sobre estes temas já estamos a dar os passos certos. Nós também acreditamos. Obrigada. Foi muito bom. Então, subscrevam o canal. Sim, sigam-nos nas redes sociais e ativem as notificações no Spotify. Ponham um like. Sigam a Andreia. Sim, diz a tua página. É andreiacosta.coach. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Que bom. Conversa boa. Foi muito bom.